Olá meu amigo, olá minha amiga. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre um tema bastante interessante, a carência para o benefício de pensão por morte. Antes da gente iniciar o tema específico propriamente dito, a gente tem que definir, a gente tem que compreender o que é carência. A carência nada mais é do que um elemento que inibe a determinados benefícios quando não há contribuições mínimas. Por exemplo, para o auxílio doença, que é um benefício bastante usual na Previdência Social, para o segurado ter direito a este benefício, ele tem que ter no mínimo 12 contribuições. Ou seja, se um segurado ficar doente antes dessas 12 contribuições, ele não vai ter direito ao auxílio doença. Então, para determinados benefícios, a lei da Seguridade Social determina um período de carência mínima, ou seja, tem que existir um número X de contribuições para que o segurado tenha direito. E aí a pergunta bastante importante, que muita gente tem dúvida e tem um certo receio com relação a isso, é sobre a carência da pensão por morte. Olha, já de início a gente tem que salientar o seguinte: conforme inciso 1 do artigo 26 da Lei 8.213 de 1991, não existe carência para a pensão por morte. Logo, se um segurado vier a falecer um mês após o início da contribuição, os seus dependentes terão direito à pensão por morte. Essa é uma regra geral, é uma regra muito clara e é uma regra que não deixa grandes interpretações. Ocorre, meus amigos, que fruto de uma lei de 2015, essa questão da carência, que era extremamente simples, passou a ser um tanto quanto complexa. Por quê? A lei 8.213, no seu artigo 77, passa a estipular que, caso o segurado falecido não tenha ao mínimo 18 contribuições, o tempo de recebimento da pensão por morte pelos dependentes será de apenas 4 meses. A mesma hipótese acontece se o casamento do segurado falecido ou a união estável não tiver ao menos 2 anos, o tempo de recebimento da pensão por morte também será de apenas 4 meses. Disso tudo, a gente pode concluir o quê? Em que pese o artigo 26, inciso 1º, ainda continuar mantendo a redação de que não existe carência para a pensão por morte, é fato de que, se não houver ao menos 18 contribuições, o tempo de recebimento da pensão por morte será muito curto. Então, o que a gente pode entender a partir dessa lei de 2015 é que hoje, sim, existe uma carência um tanto quanto disfarçada para o benefício de pensão por morte. Ou seja, para que o tempo de pensão por morte seja relativamente maior, é importante e é fundamental que o segurado tenha tempo de carência superior a 18 contribuições. Por isso, meus amigos, a gente pode concluir de maneira absolutamente clara que, atualmente, existe sim tempo de carência para a concessão do benefício de pensão por morte. É muito importante que essa regra seja melhor interpretada e melhor compreendida. Eu agradeço a todos que assistiu esse vídeo até aqui e convido para que possa assistir os outros vídeos sobre pensão por morte. Muito obrigado.